Salve galera! Sharon na área, mais um vídeo aqui do canal BBHQs. Vamos conversar hoje sobre Batman, Bruce Wayne Fugitivo. É o segundo encadernado e derradeiro, fechando a série aqui que começa com Batman, Bruce Wayne Assassino? Esse aqui foi o primeiro volume, teve resenha já aqui no canal desse trabalho aqui. Eu vou deixar inclusive no card aí, na tela final, para que você possa assistir a resenha deste primeiro volume. E agora eu fiz a leitura deste segundo aqui, fechando a série. É um material com 440 páginas, menor do que o primeiro. E eu vou falar para você as minhas impressões da série como um todo. Logicamente enfatizando um pouquinho mais sobre o trabalho de arte desse segundo aqui, mas sem te dar spoiler, tá? Então se você não leu o primeiro ainda, fica tranquilo, porque eu vou falar de uma forma mais geral aí sobre esta série que encerra em 2 volumes e que de certo modo traz aqui pra gente um tipo de publicação que, sinceramente, eu não me recordo de ter visto antes nos títulos do Homem-Morcego. Essas séries, que são séries grandes, esse material poderia tranquilamente ter saído, por exemplo, no formato ônibus, sair em 2 edições de luxo, formando aí, né, um número bastante considerável de páginas de uma saga aí, de uma fase do Batman que se passa, que começou a ser produzida, ser lançada nos Estados Unidos ali por volta de 2002, comecinho deste século. Beleza? Seguinte, antes da gente começar a falar, eu quero te convidar para o nosso canal de Telegram. O canal de Telegram é o local onde você vai receber as ofertas de quadrinhos e eu preciso te dizer que nós já estamos nos aproximando da Black Friday. Ainda nesse mês de outubro teremos promoções de quadrinhos, isso é confirmado, tá? A gente tem os nossos contatos aí, teremos mais promoções de quadrinhos nesse mês de outubro, alguns cupons exclusivos, cupons de desconto relâmpago, e o mês de novembro, cara, vai ser uma loucura, a gente vai ter um monte de promoção bacana aí pra você aproveitar, tá bom? Então se você quiser comprar os seus quadrinhos com os melhores preços, não deixe de participar do nosso canal de Telegram, link tá aqui na descrição, comentário fixado, você pode apontar a câmera do seu celular aí na tela também. Bora então conversar sobre Batman, Bruce Wayne Fugitivo. Embora eu já tenha te recomendado o vídeo de Batman, Bruce Wayne Assassino, eu quero trazer para você um contexto rapidão aí para que você possa se ambientar e entender o plot geral dessa série. Nós temos uma situação em que uma antiga namorada do Bruce, a Vesper, ela é encontrada assassinada no chão da mansão Wayne, com o Bruce ali próximo a ela. Então o Bruce é acusado de ser o assassino dessa antiga namorada. Ele vai ser no final das contas preso. É disso que a gente vai ver aqui nessa primeira história. E a gente tem alguns detalhes que são muito interessantes na construção do personagem à época, em que o Batman ele estava atuando de uma forma cada vez mais fria. Havia um receio por parte da Batfamília naquele momento que o Bruce pudesse ter surtado completamente, assim, né? Finalmente ele cedeu ao caos, ao sofrimento, e agora ele já não consegue mais compartilhar a sua vida com os seus acólitos, né? Com seus filhos adotivos, com as pessoas que trabalham, que vivem com ele. Então nós vamos ver, por exemplo, aqui nesse primeiro volume, o momento em que o Dick vai interpelá-lo e a coisa não dá bom, né? As coisas se complicam bastante. E esse momento aqui, o Bruce tinha uma guarda-costas, a Sasha, e essa guarda-costas sabia que o Bruce Wayne era Batman e ela acaba sendo presa também, como sendo cúmplice do assassinato, e ela fica ali na prisão e aparentemente o Bruce tá geladão com isso. Ele realmente ele não tá muito preocupado com a situação dela, aparentemente. E a gente percebe aqui também que em determinado momento o Bruce vai abandonar a sua identidade de Bruce Wayne. Ele abandona, ele quer ser só o Batman, ele quer aproveitar essa situação, já que o Bruce Wayne está sendo caçado. Então isso o libera de ter que atuar com formalidades sociais, com a hipocrisia da máscara social, aparecendo em reuniões, em inaugurações e tudo mais. E agora ele quer ser só Batman, a gente vai acompanhar esses detalhes nesse primeiro volume aqui, né? Então o momento em que o Bruce foge, né? O Bruce foge da cadeia, a gente vai acompanhar então a sequência no segundo volume, que é o principal assunto de hoje, tá? Importante dizer que esse trabalho, ele foi seminal e ele tem uma importância na história do Batman que vai além da obra aqui em questão. Porque nós tivemos o trabalho de pessoas aqui como Ed Brubaker, Greg Rucka e outros nomes que trabalharam aqui nesse projeto, e especialmente esses dois, o Ed Brubaker e o Greg Rucka, vão fazer trabalhos muito importantes depois
no Bativerso, digamos assim. Dentre eles, Gotham DPGC, aquele ônibus, cara, que é um espetáculo de material. E esse elemento mais investigativo, esse elemento mais detetivesco do Batman está muito presente, especialmente nesse segundo volume. Já no primeiro tá, mas aqui segundo. Eu adoro Batman Detetive, cara. Eu gosto, assim, é uma das facetas do personagem que eu mais gosto. E aqui você vai encontrar bastante disso, não só do Batman, mas da Batfamília como um todo. A galera fazendo altas investigações ali para tentar entender o que aconteceu. Porque lembre-se, a Batfamília não tem uma confirmação clara, nítida, de que o Batman não cometeu o crime. E, em determinado momento, alguns personagens aqui, dentre eles, por exemplo, o Dick, nosso querido Asa Noturna, vai se dar conta de que, para não acusar o Bruce, ele precisa descobrir quem de fato praticou esse crime. Então a gente vai ver páginas e páginas aqui de uma investigação muito profunda, especialmente do Dick, mas o próprio Bruce também faz uma investigação bastante apurada, com auxílio da Oráculo, a Bárbara Gordon. Temos uma história aqui muito bonita, essa história é muito bonita, é uma história muito Ed Brubaker ali, Greg Rucka. Ela poderia estar em Gotham DPGC, a diferença é que Gotham DPGC é sobre policiais, o Batman aparece muito pouco ali, mas é uma história que você vê aqui, nessa história você vê a gênese daquilo que vai acontecer em Gotham DPGC depois. Então uma história muito bacana que vai contar sobre o momento em que os pais do Bruce são assassinados e o policial que estava investigando esse crime, né? Cara, é uma história muito legal, muito bacana mesmo, muito tocante. A gente vê que aqui o Bruce vai entendendo aos poucos qual o papel não só da figura do Batman, mas a figura do próprio Bruce Wayne. Ele vai entendendo isso. A gente tem aqui vários encontros, ele com a Mulher Gato, ele enfrentando aqui o crime. A gente vai ter aqui vários diálogos com a doutora Topkins, que obviamente rejeita, né, não aceita esse comportamento, essas atitudes do Bruce, que exatamente por conta de ter abandonado a sua cara metade de Bruce Wayne, ele se permite até um pouco mais de agressividade ali nas suas ações. Esse quadrinho é do começo dos anos 2000 e ele ainda tem muitos resquícios de uma arte que ficou característica nos quadrinhos de vários personagens, dentre eles o próprio Batman, ali no final dos anos 90. Em geral, acho a arte desse quadrinho quase desagradável em vários momentos. Eu não gosto dessa arte, não gosto dessa arte. Em alguns momentos ela é quase desagradável, mas no geral você consegue passar, tá? A história faz compensar aqui uma arte que pra mim tem muito dessa pegada desleixada do final dos anos 90, que eu não gosto de jeito nenhum. Mas isso não atrapalhou significativamente a minha imersão. É claro que se a arte fosse melhor, o quadrinho seria melhor aproveitado. Temos aqui, olha quem que vai aparecer aqui, cara. Jean Paul Valley. Azrael aparece por aqui, tá? E o clima de investigação vai se desenvolvendo ao longo dessas 400 e poucas páginas, 440 páginas. E, na minha opinião, ela tem um desenrolar e um final que me agradaram. Tem algumas facilitações. Facilitação é brincadeira, né? Quadrinho de super-herói, claro que tem facilitação, mas o roteiro dá uma ajudinha aqui com alguns pontos, até porque tem várias situações aqui que não ficam exatamente bem explicadas, mas o quadrinho te entrega um final bem aceitável, na minha opinião. É um final que você termina e fala, pô, valeu a pena ler isso aqui. Sabe, não foi um desperdício de tempo, não foi aquela história do Batman que eu li, é uma história... Ela não é uma história qualquer, tá? Apesar dos desenhos dela serem desenhos, na minha opinião, bem abaixo do que poderia ser, não dá pra dizer que é uma história do Batman daquelas que você lê e esquece na mesma hora. É uma das histórias do Batman que você vai lembrar. Depois de vários anos você vai... aquela história do Batman lá é legal. Tá? Não é genial, não é um primor, mas aqui, repito, você já vê vários elementos na construção da trama que remetem demais ao trabalho que o Greg Rucka e o Ed Brubaker vão fazer depois no genial Gotham DPGC. Se você nunca leu o Omnibus Gotham DPGC, você não faz ideia do que você está perdendo. Tá? É com certeza um dos melhores trabalhos dessa dupla, um dos melhores trabalhos do Ed Brubaker. Cara, tem muita coisa simplesmente fantástica ali pra você conferir. Não perca tempo, é minha recomendação fortíssima pra você. Se você nunca leu o Gotham DPGC, você não sabe o que você tá perdendo. E aqui você consegue ver vários elementos, até porque lá em Gotham DPGC o desenho é muito melhor, né? Mas aqui você consegue ver a gênese disso, desse trabalho com uma abordagem mais investigativa, com várias pistas acontecendo, e o final, a explicação, cara, é legal. Esse quadrinho é bem legal. Ele não é um quadrinho genial, mas ele é um quadrinho
bem legal. Repito, ele não é um quadrinho esquecível, não. É um quadrinho que você termina de ler e ele fica na sua memória com ótimos momentos que essa trama tem, com algumas histórias que são muito boas. Tem algumas histórias aqui, por exemplo, a gente vai ter uma história aqui na parte final, que é uma história que aparentemente fica meio solta, ela parece que não tem grande importância, mas ela até se justifica na sequência, e a gente vai ter ainda, depois do arco principal, não vou virar mais pra não te dar spoiler, mas no final do arco principal, que é essa coisa do Batman fugindo, Bruce Wayne, não sei o que, quando o mistério se revela, eu fiquei um pouco preocupado. Que eu falei, cara, ainda tá sobrando muita página desse quadrinho, né? A história já terminou e os caras vão esticar isso ainda? Pois é, eles esticam depois da história principal já ter terminado, mas isso não decepciona. Ele te traz uma espécie de uma sequência, um adendo ali, um chorinho, né? Não sei como é que chama aí na tua região. Em São Paulo aqui, quando a gente vai na feira tomar caldo de cana, o cara coloca ali o caldo de cana, sobra um pouquinho na jarra, é o chorinho. Esse quadrinho tem um chorinho, ele tem um a maisinho ali, que é legal, que é bem legal, que vale a pena ser lido. Então esse trabalho, grande diferencial dele, na minha opinião, o roteiro do Ed Brubaker, Greg Rucka, mostrando que eles são sim muito, muito bons com essa construção de uma narrativa mais investigativa, trabalham bem a questão dos sentimentos do Bruce Wayne, essa coisa dele desistir de ser Bruce, de ser ok, vai ser Batman. Tem bons momentos com a Batfamília, especialmente no primeiro volume. Aqui nesse segundo a gente vê que a história, ela aos poucos vai retirando esses personagens e focando cada vez mais na figura do Batman mesmo. Mas em geral, eu posso te dizer que esses dois volumes aqui, ó, que fecham a série de Batman Bruce Wayne Assassino e Batman Bruce Wayne Fugitivo, estes dois encadernados são material que vai trazer diversão para você, de histórias que estará ali, não digo dentre as melhores histórias do Batman, mas estarão dentre as boas histórias do Batman. Elas não são histórias esquecíveis, esse grande arco aí não é uma história esquecível, é uma boa história desse período aí, do começo dos anos 2000, é uma história que vale a pena ser lida, tá? E que é bacana, cara, fecha nesses dois encadernados aqui, então você não vai ter muito trabalho, um texto muito ágil, muito fluido, as páginas pecam, na minha opinião, pela qualidade da arte, mas que para alguns certamente será até um efeito nostálgico. Eu não gosto desse tipo de arte tão estilizadona dos anos 90 ali, que ainda tá no começo dos anos 2000, mas isso não atrapalhou a imersão no quadrinho, repito, pela qualidade do roteiro, esse material aqui vale muito a pena, beleza? Eu vou deixar o link destas duas edições para que você possa conferir, lê isso numa tacada só que você vai se divertir com certeza. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração!